Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo pela manhã em nossa escola bíblica dominical, a nossa escola semanal de todos os domingos. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Compartilhe o link com outras pessoas, convide para juntos participarmos do nosso culto nesta manhã, a nossa escola bíblica dominical, que já é o culto que já está no seu calendário, de todos os domingos pela manhã, onde não só adoramos ao Senhor na beleza de sua santidade, mas também aprendemos a sua palavra. Queremos desde já agradecer a todos os nossos irmãos e amigos. Queremos enviar uma saudação a todos os nossos irmãos do PROAT, os irmãos que são fiéis ao culto da escola bíblica dominical. Receba aí um forte abraço do nosso pastor e da superintendência das escolas. A todos os nossos irmãos que ou do nosso estado, ou em outros estados da nossa federação, ou até mesmo em outro país, se está nos acompanhando neste momento, nosso muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando e com certeza esta manhã será uma manhã de bênção para a sua vida, para a nossa vida. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial em favor de nosso culto. Se você puder encurvar sua cabeça, encurve neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a Tua palavra e te adorarmos na beleza de Tua santidade. Queremos te pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continua abençoando o teu filho, dando força, vigor, saúde, sabedoria, Senhor, muitos anos de vida e muita vida nos anos, ó Deus. Queremos pedir uma bênção a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, a todos os supervisores de EBDs, dirigentes de escola, direção, corpo docente, discente das escolas bíblicas dominicais. Que as tuas mãos nesta manhã continuem estendidas sobre cada um, ó Pai, e que possa alcançar a cada coração e a cada vida neste momento. Em nome de Jesus, nos dá um culto abençoado para a glória e louvor do Teu nome. Fala aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento, como comumente fazemos, adorar ao Senhor com os hinos congregacionais, e para isso vamos convidar o evangelista Josadar, que estará aqui ministrando e entoando os cânticos congregacionais. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus, conforme nos orienta nosso pastor Nath Jackson. Os nossos hinos, a lição de hoje, 156, a ovelha perdida, o bom pastor buscou, já longe do redil. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vi, as chagas com amor pensor, ao lá nos braços me levou. Se Jesus amor-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar
achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu banho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo estar, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia! Vamos cantar mais um hino de adoração a Deus. É o hino 192, pelo sangue. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, te mandou bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus
Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui, na casa de Deus, nesse culto que está sendo realizado, que é a Escola Bíblica Dominical. É com muita satisfação, com muita alegria que nós entramos na sua casa nesse momento para adorar a Deus com você juntos. E o pastor Nádio Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, nos concede a oportunidade para apresentar o título da lição e fazer também a leitura bíblica em classe. A lição de hoje é a lição de número 8, a lição que está aparecendo aí na sua tela, que tem por título Naamã é curado da lepra. O nosso textuário diz o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, e o versículo de número 14. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. E a nossa leitura bíblica em classe está justamente registrado no segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, e o versículo número 14, e os versículos 25 até o versículo de número 27. Essa lição tem alguns objetivos específicos. Tem um objetivo, o primeiro dele é relatar a busca de Naamã para a sua cura. O segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro, identificar a ambição de Gease. Esses objetivos correspondem, na verdade, aos 3 tópicos da lição. Então, você que está em casa, abre a Bíblia. Vamos fazer a leitura bíblica em classe nesse momento? Vamos lá, já anunciamos anteriormente, segundo o livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Leia conosco. Se você tiver com a lição, abra a lição. Se tiver com a Bíblia, abre a Bíblia no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 10, e depois o versículo 14, do 25 até o 27. Diz assim um texto sagrado: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou uma carta, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, levando o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e foi purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor,
E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Querido irmão em Cristo Jesus, a leitura da santa e gloriosa palavra de Deus já foi feita. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial? Você que está em casa, talvez esteja no seu carro, talvez esteja no hospital. Aonde você estiver, em reverência à santa palavra de Deus, se você puder, se levante, fique em pé e ore ao Senhor, se assim você puder. Mas se não, ore a Deus conosco nesse momento. E nessa oração, vamos incluir nosso pastor presidente, pastor Hilton José Alves, o homem de maior responsabilidade dessa igreja. E vamos orar também por toda a diretoria da igreja. Vamos orar também pela superintendência das campanhas, da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Vamos orar por todos. Nesse momento, chegue diante de Deus. Deus tem uma palavra para ti. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós estamos aqui diante de ti, meu Deus, te agradecendo por essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, que tu nos concede de estarmos aqui junto com os teus filhos para aprender a tua santa, rica e gloriosa palavra. Pai eterno, Rei da glória, vem falar conosco por intermédio do teu servo que vai ministrar essa lição. E aproveitamos o momento, meu Deus, para te pedir uma bênção especial ao nosso pastor presidente, à diretoria dessa igreja, te pedir também uma bênção especial para aquele que está em casa, para aquele que está no hospital, para aquele que está no carro, que está no trabalho, que vai ouvir a tua santa e rica palavra. Deus eterno, toca no coração daquele que ainda não é crente, para que tenha um encontro pessoal contigo nessa manhã de domingo. Deus eterno, fica conosco, escuta as nossas orações, tem misericórdia de nós, aquece a nossa alma, fala conosco. Te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, a escola dominical é um culto. E como todo culto, nós temos o momento do ofertório. Porque um culto ele é composto pelos cânticos, pela leitura da palavra, mas também composto pela oferta. A oferta também é um ato de adoração. O dízimo também é um ato de adoração voluntário de um coração que reconhece a soberania de Deus nas nossas finanças. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Se você estiver com a Bíblia próximo, abra a Bíblia lá no livro de Malaquias, versículo bem conhecido. Há uma ordenança e há uma promessa junto dessa ordenança. Malaquias, capítulo de número 3 e o versículo 10, diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Querido irmão em Cristo Jesus, é a santa e gloriosa palavra de Deus que incentiva as ofertas e incentiva também os dízimos. Se você pode fazer, faça com amor, faça com dedicação, faça com coração livre, voluntário, como um ato de adoração, que Deus vai lhe abençoar muito. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente, já que nós estamos passando por um período de pandemia, ela vem disponibilizar alguns canais. Você está vendo aí no canto da sua tela o sinal do QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado a uma página. Também tem a página da igreja que vai aparecer agora aí na sua tela para você, que é outro recurso também disponibilizado. Está aí aparecendo o iadpeplay.org.br
Quando você acessar essa página, entre várias as opções, existe um botão que tem um botão com o seguinte título: Quero contribuir. Clica nesse botão e você vai ser redirecionado a várias opções. Você pode dar seu dízimo, você pode também dar uma oferta, você pode contribuir para a missão, você pode contribuir também para o sistema de comunicação para da igreja. Você também pode fazer uma contribuição para os programas sociais. E também temos outros canais que vai aparecer justamente agora na sua tela, que a igreja tem disponibilizado o PayPal e o PagSeguro. Para quem está fora do Brasil, pode utilizar o PayPal. Para quem está dentro do Brasil, também pode utilizar o PayPal e o PagSeguro, além das contas que a igreja tem disponibilizado. Tem a conta da Caixa Econômica, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Agora, lembrando que todo o depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo você está aparecendo aí na sua tela o CNPJ da igreja. E pensando também em outras facilidades para nesse momento de adoração, que todos nós participamos dele, tem o Pix, que é um recurso mais novo, e a chave de fazer a transferência está justamente aí o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você pode, faça, mas faça com amor, faça com dedicação, faça com um coração livre e um coração voluntário. E você que está em casa, que tem vontade de fazer, mas não pode, meu querido irmão, lembre de uma coisa: Deus, Jeová dos Exércitos, é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus pode abrir uma porta de emprego para você. Nesse período de pandemia, onde a situação que o mundo está vivendo é tão difícil, existe um Deus no céu que tem um controle de tudo, que é o dono do ouro, da prata, e Ele pode abrir uma porta para você. Chegue diante de Deus, apresente a sua necessidade, coloque o seu coração diante dEle, e você vai ver, Deus vai aumentar o pão dos seus filhos, aumentar o pão da tua casa, vai abrir uma porta de trabalho para ti. E meu querido irmão, você que vai fazer isso nesse momento, adore a Deus, honre a Deus com as suas ofertas. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial? Jesus é bom. Vamos já fazer aquela oração de agradecimento por tudo aquilo que Deus tem nos concedido. E ore também para Jesus abrir porta para quem está desempregado. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, já queremos te agradecer nesse momento, te agradecer nessa manhã de domingo, porque tu nos concede a vida, nós respiramos, tu nos concede água, ar, tu nos dá vida, Jesus. E nesse momento, não recebe as nossas ofertas, não é um pagamento, mas é um ato de gratidão, um ato de louvor a ti, que venha contribuir com a tua obra, meu Pai, para a expansão do teu santo e glorioso nome, para que almas sejam salvas, sejam alcançadas e possa ter a mesma alegria que nós temos dentro de nós, a alegria de ser crente, de ser salvo, de ter tudo dentro dos nossos corações. Pai eterno, abençoa teu servo, aquele que se encontra em casa, dizendo e clamando nesse momento por uma porta de trabalho. Abre uma porta de trabalho para ele, manda o recurso, aumenta o pão dos teus filhos. E esse que está com o coração voluntário, alegre, feliz, te agradecendo porque tu colocaste as tuas mãos, meu Pai, sobre as fazendas, né? Sobre os bens que tem. Recebe essa adoração nesse momento. E Pai eterno, recebe a nossa gratidão, ajuda e abençoa teus filhos. Nós queremos te pedir isso, meu Pai, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Assim nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você nessa manhã de domingo. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, o superintendente das escolas dominicais, convida nesse momento o evangelista José Dark para louvar o Senhor com mais um hino. Adora a Deus conosco, continue adorando a Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com mais um hino 453. Um hino que a gente aprende na escola dominical a palavra e também os hinos da nossa harpa. Hoje é um hino que pouca gente conhece. Oh,
Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar e dos avivamentos em que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual, os que querem poder pentecostal. Oh, como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações de seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre os livrou do mal, e também os encheu de poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Alguns dizem mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando o seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos irmãos e amigos, louvamos ao nosso Deus esta manhã maravilhosa em que aqui estamos para mais um domingo a aprender a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Nossa lição hoje, estamos estudando a lição de número 8, que tem como título Naamã é curado da lepra. O nosso textuário está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A verdade prática nos diz que Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz de forma e no momento que lhe apraz. A nossa leitura bíblica está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, é todo o capítulo, né? Temos 27 versículos onde estão baseados a nossa lição nesta manhã. A introdução da nossa revista nos diz o seguinte: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o mergulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Queridos irmãos, esta lição desta semana, nós estamos caminhando, já passamos da metade do nosso trimestre, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso trimestre. E
esta lição de hoje vai tratar de uma história bastante conhecida por todo o povo de Deus, a cura da lepra daquele grande homem chamado Naamã, como o próprio texto diz, comandante do exército da Síria, e que esta lição de número 8, ela é uma lição que está relacionada ao Reino do Norte. Nós estamos falando de Eliseu, que está desenvolvendo o seu ministério profético no Reino do Norte. Aliás, Eliseu, ele profetizou durante um período do reinado de Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Ou seja, o profeta Eliseu, ele profetizou durante o período de 4 reis. Embora ele se veja mais milagres, mais ocorrências neste livro, segundo o livro dos reis, sobre a vida de Eliseu que Elias. Entretanto, no Novo Testamento, segundo dizem os escritores, os comentaristas bíblicos, Eliseu é apenas citado no Novo Testamento uma só vez, e no texto de Lucas, capítulo 4, versículo 27, que nós vamos depois comentar um pouco sobre esse texto. Enquanto Elias, no Novo Testamento, ele é citado 29 vezes. Embora haja um registro maior da quantidade de feitos que Deus realizou por meio do profeta Eliseu, entretanto, o Novo Testamento destaca muito mais o ministério de Elias que o ministério de Eliseu. Na lição de número 3 a 6, nós estivemos aprendendo um pouco sobre o ministério de Elias, Elias, na lição 3, 4 e 5, o profeta Elias ali dentro do Reino do Norte, profetizando, exercendo o seu ministério. Na lição de número 6, nós vemos a sucessão do ministério de Elias e a colocação de Eliseu como profeta. E desde a lição 6 até agora a lição 9, nós estaremos tratando do ministério do profeta Eliseu. Então, queridos irmãos, esta lição, tópico de número 1, subtópico 1, nos diz o seguinte: Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel em várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. É interessante que este texto, escrito pelo autor bíblico, ele descreve Naamã de uma maneira bem diferente. Nós temos, por exemplo, no capítulo 5 do segundo livro dos reis, a seguinte descrição: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, e aí Senhor Deus, dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, porém leproso. O que nos chama a atenção nesse texto é a descrição que o escritor bíblico faz deste homem. Ora, se olhamos para o contexto da lição, nós vemos que Naamã pertencia ao exército inimigo. Mas, apesar de pertencer ao exército inimigo, Naamã é descrito aqui com excelentes qualidades. Além do mais, além de descrever as excelentes qualidades dele, como um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, o texto nos traz uma informação que parece até de maneira inusitada, comparado de que ele está tratando de pessoas estrangeiras. O texto vai dizer que Deus tinha dado muitas vitórias a Naamã. Ora, como pode? Nós estamos falando de um estrangeiro, estamos falando de um inimigo de Israel,
mas ao mesmo tempo o escritor bíblico ele destaca como um homem de qualidade e ainda descreve como as suas vitórias, a sua vitória tenha sido decorrente da mão de Deus sobre ele. O que nos leva a pensar, queridos irmãos, e a perceber claramente que aqui a intenção do autor, no início do capítulo, já deixa claro que não é apenas a descrição de um milagre. A intenção do autor em escrever este capítulo 5 sobre a cura de Naamã não é apenas a mera descrição de um milagre. Ao contrário, é a manifestação da graça e do amor de Deus aos gentios. A manifestação do amor e a extensão da salvação aos gentios. E nós veremos que Naamã não só foi curado da sua lepra, mas Naamã também tomou a decisão de servir ao único Deus verdadeiro. Então nós temos aqui um homem que Deus, que embora sendo inimigo de Israel, embora sendo estrangeiro, era um homem de excelentes qualidades e era um homem cuja presença de Deus estava sobre a vida dele. Deus havia ajudado nas grandes vitórias que ele havia conquistado, e isso nos diz o texto no capítulo 5, dizendo: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então mostra claramente de que Deus, de alguma forma, estava já trabalhando na vida de Naamã. A doença era apenas um pequeno detalhe. Era um pequeno detalhe, era um instrumento através do qual Naamã conheceria a Deus de maneira mais profunda. Continuando agora na nossa lição, no subtópico número 2, nós temos a seguinte descrição: a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 2. Essa passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde quer que estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Observe, queridos irmãos, nós temos aqui, embora o texto vá falar sobre Naamã, embora o texto vá falar sobre Eliseu, vá falar sobre Geazi, trate também sobre o rei da Síria, sobre o rei de Israel, os servos também, os servos de Naamã sejam também personagens deste enredo. Mas o que nos chama a atenção e talvez tenha sido o fator decisivo para a criação de todo o desenrolar dessa história é o aparecimento desta jovem escrava, anônima e que servia na casa de Naamã. O interessante de tudo isso é que ela, por ser escrava, por ser tomada à força, ter sido levada cativa e ter se tornado escrava na casa de Naamã, poderia fazer desta jovem uma jovem revoltada, uma jovem que quisesse tudo menos o bem de seu senhor. Mas o que é mais interessante é que aquela menina servia ao Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Israel. E a atitude daquela jovem nos faz lembrar, claro, em uma atitude antagônica, a atitude de Jonas. Jonas foi levar a palavra aos moradores de Nínive, mas o desejo dele é que Deus destruísse. Essa jovem foi levada cativa para a casa de Naamã, mas o seu desejo era que o seu senhor tivesse um encontro com o profeta Israel e, consequentemente, com Deus de Israel.
Essa jovem aproveitou a oportunidade de ouro que Deus lhe deu para compartilhar do seu Deus a esposa de Naamã. E o mais interessante é que ela compartilha a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã fica tão impressionada, não sei o que foi que ela disse, não foi o que ela falou, não sei o que ela falou, o texto não diz, mas impactou de tal forma que ela falou a Naamã. E Naamã ficou tão impactado que foi falar ao rei. E o rei ficou tão convencido que deu a carta para Naamã ir até Israel atrás do profeta. Isso mostra, queridos irmãos, que não há limites para comunicarmos a palavra do Senhor. Deus sempre conta conosco em todos os momentos. Deus sempre conta conosco em todas as horas. Aquela jovem poderia escolher viver uma vida de amargura, uma vida de tristeza, estava fora da sua terra, estava longe de seus pais, estava distante de tudo que ela conhecia. Mas a tragédia não mudou o coração daquela jovem. Ao contrário, ela via, acredito piamente que ela via aquela tragédia como uma oportunidade de Deus de compartilhar o Evangelho, de compartilhar a verdade de Deus e apresentar o Deus de Israel, como nós podemos ver em todo o desenvolvimento da história. Aquela menina, mesmo não tendo seu nome mencionado, mesmo sendo anônima, ela realiza um feito que vai mudar completamente a história daquele homem. Veja que no capítulo 5 descreve suas qualidades como um comandante, suas qualidades também enquanto pessoa, mas o texto diz, porém, leproso. A história poderia terminar aí se não fosse a presença desta menina. Essa menina, que o texto não fala o seu nome, mas que ela entra trazendo e mudando o curso não só da história de Naamã, mas mudando todo o curso da própria história do texto. E o mais interessante é que ela está nos bastidores. E aqui nós abrimos um parêntese, queridos. Não importa se o seu trabalho não é visto por ninguém. Não importa se você não é reconhecido pelo que você faz. Pode ter certeza de uma coisa. Em primeiro lugar, há um Deus nos céus que vê todo o seu trabalho. E em segundo, não só há um Deus nos céus que vê todo o seu trabalho, mas o trabalho que você faz, ainda que você não veja o fruto, pode ter certeza, está dando frutos, está produzindo, está prosperando e abençoando muitas vidas. Aquela informação que ela deu à mulher não só encheu o coração da mulher de Naamã de esperança, mas encheu também o coração de Naamã de esperança e, consequentemente, eles foram abençoados pela intervenção divina. Portanto, onde quer que você esteja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no ônibus, seja no metrô, onde quer que você esteja, tendo uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, compartilhe. Porque muitas vezes a vida daquela pessoa dependerá exclusivamente daquela palavra de esperança que você tem a compartilhar. Voltando para a nossa lição, no tópico de número 3, nos diz o seguinte, subtópico 3, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava, foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ele lhe dissera. O rei Ciro preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava, a visita de Naamã, ficou atemorizado, rasgou suas vestes, pois acreditava ser esta visita um pretexto do rei Ciro para atacá-lo. Veja que interessante, veja o que é um rei sem visão de Deus.
o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, porque era necessário que fosse enviada esta carta, porque nós estamos falando sobre dois reinos, e dois reinos que eram inimigos, o rei da Síria e o rei de Israel. E aí manda uma carta, e o texto nos diz, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: e levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. Observe o que é um homem sem visão. O rei de Israel era um rei. A carta diz: olha, eu estou enviando Naamã para que cures a sua lepra. A primeira visão do rei foi: eu porventura sou Deus para dar vida e tirar a vida e para reavivar? Não, de forma nenhuma. O que o rei está fazendo é criando uma situação para criar guerra contra a gente. A visão do rei era apenas política. A visão do rei era apenas estratégica. Mas o rei de Israel acabou perdendo a visão espiritual. De fato, em nenhum momento, quando o rei da Síria envia a carta para o rei de Israel, ele não está pedindo diretamente que o rei de Israel cure Naamã, porque ele sabe que ele não poderia fazer isso. Na verdade, a comunicação que Naamã faz, o texto não diz, mas a comunicação que Naamã faz certamente ao rei é o testemunho daquela jovem que disse que na terra dele havia um profeta, o profeta Eliseu, que poderia curar Naamã da sua enfermidade. Quando o rei da Síria vai expedir esta carta, possivelmente em sua mente estava dizendo: olha, se ele é um profeta em Israel, então ele está debaixo da autoridade do rei de Israel. Então eu vou mandar para o rei de Israel, e o rei de Israel vai dar a autorização, o rei vai dar a ordem para que Naamã ele seja curado. Só que ele havia esquecido, ou não sabia, porque era um rei pagão, de que no reino de Deus as coisas não funcionam desse jeito. O rei de Israel não tinha poder sobre o profeta. Na verdade, Deus, o Deus do profeta, é que tinha a autoridade sobre todo Israel, sobre o rei de Israel e sobre o profeta Eliseu. E o que é interessante, queridos irmãos, nessa reflexão, é que o rei, ao invés de entender a natureza do problema, qual é a natureza do problema? É espiritual, ou é cura física. Ora, o rei não cura, mas quem poderia, neste momento, promover alguma intervenção nesse sentido, me ajudar? O rei poderia pensar. E lembraria de Eliseu. Entretanto, queridos, observe que o texto nos diz que Eliseu toma conhecimento do que acontece, porque o rei se desespera a tal ponto, que ele rasga as suas vestes. Veja o que nos diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, se você tem uma Bíblia aí ao seu lado, abra por gentileza capítulo 5, no versículo 7, o rei diz o seguinte: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Agora veja o que o versículo 9, versículo 8, melhor dizendo, nos diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei. Veja, não foi o rei que compartilhou. Não foi o rei que disse: olha, manda chamar Eliseu para resolver esse problema, porque eu estou com um problema que só Eliseu pode resolver. Eliseu soube através de terceiros da situação que havia acontecido. Observe que ao lado do rei existiam pessoas que tinham sensibilidade, mas o rei já tinha perdido a sensibilidade. E aí veja o que o profeta nos diz, o texto nos diz, versículo 8:
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ou seja, o profeta Eliseu manda dizer ao rei, diga ao rei que mande Naamã vir me procurar. O interessante é que dizem os estudiosos que de Damasco, onde Naamã estava, até Samaria, Naamã percorreu 160 quilômetros. E quando Naamã chega lá, recebe a orientação do rei de ir procurar Eliseu, é interessante que ele cria em sua mente toda uma condição, um ambiente de recepção. Veja o que o texto nos diz no versículo 11. Porém Naamã muito se dignou e se foi, porque eis que dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Este era o pensamento de Naamã quando o rei de Israel mandou procurar Eliseu. Ele disse: olha, quando eu chegar lá, Eliseu vai me atender, vai me dar toda honraria, vai ficar de pé, vai clamar o seu Deus, vai colocar a mão sobre a enfermidade e essa enfermidade será curada. Essa era a expectativa dele. Mas qual foi a realidade da recepção? Vamos lá, o texto, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficarás purificado. Isso foi o suficiente para levantar a ira de Naamã, porque, em primeiro lugar, Eliseu nem veio lhe atender. Mandou o mensageiro e, pior, na cabeça de Naamã, mandou ele mergulhar no rio Jordão, rio lamacento, em alguns lugares a água turva. Da casa de Eliseu para o rio Jordão, alguns escritores dizem que era mais ou menos 50 quilômetros. Ou seja, ele anda 160 quilômetros para quando chegar, Eliseu mandava ele andar mais 50 quilômetros para mergulhar num rio de água turva. Só que aí ele, na lógica dele, porque às vezes acontece isso conosco também, às vezes pensamos que Deus vai trabalhar em determinada causa de uma forma e Deus trabalha de outra. Às vezes caímos, irmãos, na presunção de achar que temos até o direito de ensinar Deus a trabalhar. Quantas vezes, às vezes pensamos e dizemos assim: Deus, se tu fizer assim e assim, a coisa resolve. Se tu fizer desta forma, Senhor, eu acho que resolve o problema. Só que Deus, queridos irmãos, é um Deus soberano. É um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Muitas vezes, a solução de Deus ao problema é uma solução que ninguém pensou. É algo inimaginável. E aí o que é que ocorre? Naamã chega e diz: olha, há rios lá em Damasco, rios cristalinos, águas cristalinas, e como é que eu vou mergulhar num rio lamacento desse? Que diz a história que havia uma prática no mundo antigo, principalmente na Babilônia, onde havia um ritual de purificação, e neste ritual de purificação, para que este ritual pudesse ser feito dentro daquilo que estava sendo estabelecido, primeiro, deveria ser feito em um rio, e o rio deveria ser de águas cristalinas. Segundo, ele teria que mergulhar neste rio 7 vezes a favor da corrente e 7 vezes contra a corrente. Para que ao ser primeiro 7 vezes mergulhado, ele ser purificado, outras vezes mergulhado 7 vezes, as águas pudessem levar todo o seu problema.
Então, na cabeça de Naamã é possível que ele lembrasse dessa tradição que havia no mundo antigo, de mergulhar no rio limpo, mergulhar 7 vezes a favor da corrente, mergulhar 7 vezes contra a corrente, e depois que saía do rio, ainda tinha um período onde se ofereciam oferendas, se lançavam oferendas no rio para poder agradecer ao Deus que havia feito ou realizado aquele milagre. E é por isso que quando Naamã vem para Israel atrás da sua cura, ele traz diversos presentes, né? Diversos tesouros para beneficiar aquele que haveria de curá-lo. Só que na contramão de tudo isso, de toda a superstição que ele conhecia, o profeta disse: vá se mergulhar no Jordão. E isso leva Naamã a se indignar de uma tal forma, porque ele poderia ter mergulhado. De repente até o profeta poderia ter mandado um mensageiro lá em Damasco e dizer assim: olha, você mergulha e você vai estar curado. Só que a grande essência da mensagem aí, irmãos, não é o rio. Porque não é o rio que cura. Era justamente a obediência de Naamã à palavra do profeta. Naamã teria que se despir do seu orgulho, teria que se despir das suas crendices. Deus estava chocando Naamã com tudo aquilo que ele conhecia do mundo religioso. Deus estava chocando Naamã e dizendo: ó Naamã, tu tens toda essa experiência dos deuses da tua terra, mas aqui é a terra do Deus de Israel. E Naamã ficou indignado, só que o interessante é que o texto nos diz o seguinte. Veja aí no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 12. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele ficou indignado, ele estava sendo convidado a mergulhar, além de ser o Rio Jordão, na parte turva do Rio Jordão. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Os irmãos estão lembrados que eu disse que no início da nossa lição, aquela jovem teve um papel relevante no desenvolvimento da vida de Naamã, deste momento da cura de Naamã. E o que é interessante aqui é que estes servos, também anônimos, complementam esse papel ao dizer a ele: Naamã, eu sei que, meu senhor, tu estás irado, tu estás indignado, mas pensa bem, tu andaste todo esse caminho, tu tens o testemunho daquela jovem de que, de fato, Deus realiza por meio deste profeta a cura. Se ele te pedisse uma coisa maior, tu não farias? O que ele está te pedindo é o mínimo. E o interessante, irmãos, é que em todo o momento sempre aparecem as pessoas apaziguadoras, as pessoas pacificadoras. E foi esses pacificadores, estes servos, que com muito jeito se aproximaram de Naamã, chamando ele de pai, com carinho, porque não era comum um servo chamar o seu senhor de pai, não se chamava. O servo chamava seu senhor de senhor. E quando ele chama de pai aqui, é uma coisa que envolve não só um respeito, não só um carinho, mas até um grande risco que eles estavam passando, porque eles não tinham essa intimidade. Mas Naamã deve ter refletido sobre a ousadia daqueles jovens, a preocupação daqueles jovens com Naamã, e Naamã resolve se submeter.
E aí nós vamos para o tópico de número 2 da nossa lição, o mergulho no Rio Jordão. Subtópico 1 diz: Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, disse Eliseu: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante de Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Segundo o livro dos Reis 5 e 10. Subtópico 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente, segundo o livro dos Reis 5, 11 e 12, que nós já lemos. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança e ele estava purificado da sua lepra. É interessante lembrar, queridos irmãos, que na lei, se você puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Levítico, nós temos a descrição, as orientações e os procedimentos em Israel, questão da lepra. Nós temos o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Levítico, vai falar sobre as leis acerca da praga da lepra. E há toda uma orientação no capítulo, nós não vamos ler um capítulo extenso, depois você pode dar uma lida. Mas o capítulo 14, veja que coisa interessante, versículo 7. Porque alguém pode dizer assim, mas por que Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes? Havia a tradição que nós falamos, a tradição antiga, de 7 mais 7, para se purificar. Mas Eliseu diz, olha, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E veja que coisa interessante, capítulo 14 do livro de Levítico, versículo 7, diz assim: e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. O interessante é que já havia estabelecido na lei, aqui nós temos questão ritualística, né? Um pombo deveria ser degolado, e o outro estaria vivo, o sangue do degolado deveria ser aspergido sobre aquele que haveria de se purificar. Então o que Eliseu está propondo nada mais é do que aquele princípio que estava já estabelecido no livro de Levítico, no capítulo 14, no versículo 7. Deveria ser aspergido 7 vezes sobre aquele que haveria de se purificar. Uma coisa que é importante que se pontue, queridos irmãos, é que a palavra lepra, traduzido aí por lepra, vem da palavra hebraica sarat, que pode designar doenças de pele maligna, tanto malignas quanto infecciosas, que se caracteriza por inúmeros inchaços, crostas, manchas embranquecidas, sinais brancos ou escuros e pele escamosa. Na verdade, quando o termo é usado lepra, o termo é usado no Antigo Testamento traduzido por lepra, sarat, na verdade não quer dizer necessariamente, né, que seja uma lepra que tinha tomado todo o corpo de Naamã. Até porque o versículo 11, naquele pensamento que ele constrói de como seria a recepção de Eliseu para ele, o que é que ele diz? Veja o texto o versículo 11 diz: certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. É possível que esta lepra de Naamã, né, ela fosse localizada, mas além de ela fosse localizada,
mas não deixaria de ser algo incurável e que ele estava desesperado à procura desta cura. Continuando aqui, no subtópico de número 3, diz assim: Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2º livro dos Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso deste número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Interessante é que o autor pontua aqui uma coisa que é bem relevante. O segredo da cura de Naamã não estava no número 7. O segredo da cura de Naamã estava na obediência à orientação de Deus ao profeta. Poderia ser 7, poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser 12. Não há nenhuma dificuldade com isso. Número 7 na Bíblia, claro, é o número que fala da perfeição, é o número de Deus. Número 6 é o número do homem, só que há um significado na Escritura, mas cujo significado em nenhum momento traz para a gente princípios e fórmulas mágicas e matemáticas que devem ser utilizadas no nosso dia ou no nosso dia a dia. Por exemplo, alguém pode tentar pegar a partir desse 7 mergulho aqui e dizer: vamos fazer uma campanha de 7 dias, porque depois no 7º dia Deus fará alguma coisa, porque Naamã mergulhou 7 dias e no 7º ele foi curado. Não, o problema não estava no 7º mergulho. O segredo não estava em mergulhar 7 vezes. O segredo estava em obedecer à palavra do profeta. Se o profeta dissesse que era para mergulhar uma vez, mergulharia uma vez. Se o profeta dissesse 5, 10, 15, 20, faria do mesmo jeito, porque ele estava se humilhando e obedecendo à voz do Deus de Israel. E coisa boa é quando nós obedecemos, irmãos, à voz do nosso Deus. O segredo não está na quantidade de dias, não está em uma fórmula mágica da Escritura, ou em campanhas de 7 dias, de 21 dias, de 50 dias, né? Tem lugares por aí que deu campanha de 12 dias correspondendo aos 12 meses do ano. Não, queridos. O segredo está na perseverança da oração. Se nós perseverarmos em oração, Deus há de nos ouvir. Se nós perseverarmos em nosso culto, em nossa adoração, Deus há de nos ouvir. O segredo está na oração. No caso de Naamã, na obediência. Ele obedeceu à voz de Deus por meio do profeta e por isso ele foi recompensado. Por isso ele recebeu a graça de Deus. O segredo da cura, o segredo do milagre não está em nenhum rio milagroso, em nenhum pedaço de cruz, em nenhum manto santo, em nenhum corredor sagrado, em nenhuma rosa ungida, em nenhum sal grosso, em nenhum copo com água, né, que se colocava em cima das TVs. As TVs hoje, isso tudo de LED, não se bota mais, se bota ao lado. Mas o segredo da cura não está em nada disso. O segredo da intervenção não está nada disso. E esse texto nos mostra, o segredo da intervenção de Deus está na perseverança e na obediência à palavra. Quando nós obedecemos, quando nós vivemos princípios, pode ter certeza que o milagre de Deus virá sobre a nossa vida. O problema é que algumas pessoas estão em busca de milagres, mas não estão em busca de obedecer a palavra, de se submeter aos princípios da palavra. Não, queridos, Deus nos ensina nesta manhã a se submeter à sua vontade.
se submeter à sua palavra. Viver princípios para colher milagres. Ainda no subtópico de número 3, nós temos a seguinte expressão: e mesmo que haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. E eu queria ler com você rapidamente esse texto que está no livro de Lucas, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 ao versículo 30. Você pode depois se debruçar sobre esse texto, mas eu queria ler alguns versículos rapidamente. Em primeiro lugar, situar, o que o texto está tratando. Vamos situar. Versículo 16 do capítulo 4 diz assim: chegando a Nazaré, no caso Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus estava em Nazaré, foi direto para a sinagoga, tinha costume de estar na sinagoga, de estar aprendendo, se levantou e pegou o texto para ler, porque quem frequentava a sinagoga poderia, em algum momento, escolher um texto e poder ler o texto e fazer a sua exposição. E o texto que Jesus leu, nós temos aí, versículo 18 ao versículo 19, é o versículo justamente lá de Isaías, no capítulo 61, versículo 1. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versículo 19, e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, versículo 20, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos. O texto vai dizer que eles ficaram irritados, principalmente quando Jesus vai citar este evento aqui em Naamã. Este evento de Naamã, ele cita no versículo 27, e diz o seguinte: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Mas por que tanta ira? Observe que Jesus chega na sinagoga, abre o texto do profeta Isaías, lê um texto messiânico, que é um texto messiânico, o Espírito do Senhor Jeová sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Ele chega a se revelar como Messias, ele diz: hoje se cumpriu esse texto. Ele está dizendo: olha, o que o profeta Isaías dizia, estava falando sobre mim. E aí a sinagoga já fica atônita em relação a isso que ele está dizendo, que a profecia está se cumprindo nele. E o profeta e o Senhor Jesus, ele vai ainda mais longe. Ele vai dizer que ele é o Messias, mas não só o Messias de Israel, ele é o Messias de todos os povos. E para ilustrar esta verdade, ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo da viúva na época de Elias. Ele diz que havia muitas viúvas na época de Elias, inclusive em Israel, mas Deus enviou apenas para Sarepta de Sidom, ou seja, para uma gentia. Deus enviou um profeta judeu para realizar o milagre para uma gentia. E ele diz: havia muitos leprosos em Israel, mas Deus levantou o profeta Eliseu para curar Naamã o sírio, ou seja, um gentio. O que Jesus estava dizendo é que Deus não fazia acepção de pessoas e que a palavra revelada a eles não tinha como objetivo apenas atender a necessidade deles e fazer deles um povo diferenciado, um povo privilegiado em detrimento de todos os povos. Olha aqui o texto, estão lembrados que no início da nossa lição, nós mostramos que esse texto ele tem um aspecto missionário, ele tem um aspecto missiológico. Você tem uma jovem que estava em terra estrangeira, nós temos aqui uma descrição de uma missão transcultural.
Nós temos uma jovem que estava em outro país e que falou do Deus de Israel, a mulher do seu senhor, que falou ao seu senhor, que falou ao rei, que os servos tomaram conhecimento, que foram para Israel e cujo comandante foi curado, e que agora o Senhor Jesus pega este evento para dizer, olha, Deus não é apenas o Deus de Israel, é o Deus de todos os povos. E é o Deus que na época do Antigo Testamento havia muitos leprosos em Israel, mas Deus curou justamente Naamã, Ciro. Isso revoltou aqueles judeus que estavam naquela sinagoga, porque na sua lógica é o seguinte, Naamã, um Ciro, inimigo, além de ser um inimigo, o texto diz que ele levou uma jovem judia como escrava. Ele não tinha promessa porque não era judeu, era um gentio, ele estava completamente distante da promessa. E aí Jesus vai dizer que Deus, no Antigo Testamento, poderia ter curado muitos leprosos judeus, mas preferiu curar Naamã, o Ciro. Isso mostra, queridos irmãos, que havia sim uma preocupação de Deus, e a preocupação de Deus sempre foi atender a todos os povos. Deus disse a Abraão, Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. Mas também disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A visão de Deus sempre foi abençoar a todos os povos, e nesta lição desta manhã nós não temos apenas uma lição de cura, uma lição de perseverança, uma lição de obediência, mas temos também uma lição que nos impele a levar a grande mensagem do Evangelho a todos os povos. Nós somos, irmãos, beneficiários desta grande promessa de Deus. Esta promessa que lá atrás, em Atos capítulo 2, Pedro nos diz no seu grande discurso, essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a vós, judeus, a vossos filhos, filhos dos judeus, aos que estão longe, judeus dispersos, e a todo quanto nosso Senhor chamar, entre a todos os gentios, somos nós. Então, o texto nos mostra, queridos irmãos, e o próprio contexto do texto de Lucas, capítulo 14, mostra Jesus se revelando como o Messias prometido, como ungido do Senhor. Por isso que Lucas, lá no capítulo 19, versículo 10, diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Naamã é curado, o texto nos mostra, Naamã é curado, fica tão feliz que pega terras de Israel, coloca numas mulas e diz, eu vou levar lá para construir lá um altar, né, ao Deus de Israel. E aí a lição, ela conclui no tópico 3, falando sobre Geazi acometido de lepra. O profeta Eliseu havia rejeitado os presentes que Naamã havia ofertado. Estão lembrados que Naamã levou presentes que havia na cultura dar presente aos deuses? Eliseu disse, não quero, porque isso é um ato de graça de Deus. Ele deveria entender que não foi a operosidade de Eliseu, mas foi a graça de Deus sobre a vida de Naamã. Essa lição nos ensina sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus. E aí Geazi, ele vai atrás dos presentes, cria toda uma narrativa, acaba mentindo. Geazi, ele acaba mentindo, comete o pecado da avareza, versículo 22 do capítulo 5. Ele comete fraude, versículo 23 ao 25. Ele promove a depreciação dos seus superiores, versículo 20. Ele toma o nome do Senhor, Deus em vão, e além de tudo isso ainda mente para Eliseu. E consequentemente, Deus traz sobre ele a grande punição que é de lepra sobre ele e sobre a sua posteridade. Isso mostra, queridos irmãos, que Deus é um Deus gracioso, é um Deus amoroso, é um Deus que oferta a sua graça e cuja salvação não depende de nenhum esforço humano. Deus ensinou de maneira pesada isso
a Eliseu, porque a preocupação de Deus com Eliseu, a Geazi, preocupação de Deus com Geazi, não só foi o problema que ele acaba causando na mente, que poderia ter causado na mente de Naamã, de dizer, olha, o profeta Eliseu é de um jeito, mas depois ele acaba se arrependendo de sua generosidade e manda buscar. Embora que para Naamã recebe Geazi de maneira cordial, mostra a profundidade do seu arrependimento. Mas, queridos irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Deus estava vendo tudo. Deus revela ao profeta Eliseu e ele recebe o castigo devido. Porque Deus é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. A nossa conclusão aqui nos diz o seguinte: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente da disposição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera a maravilha de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Eu costumo dizer que esta passagem aqui de segundo livro dos Reis 5, 1 a 27, descreve muito bem o contexto, né, daquela passagem lá que Jesus teve o encontro com Nicodemos no capítulo 3. Embora que aqui de maneira mais clara nós enxerguemos, né, o arrependimento de Naamã. Naamã veio à busca de cura, voltou com cura e com salvação. Nessa manhã, querido irmã, querido irmão, não perca a oportunidade de falar de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Aquela criança, ela não perdeu a oportunidade e por conta disso, não só ganhou Naamã, mas ganhou toda uma bateria de pessoas que a partir do testemunho de Naamã puderam, com toda certeza, reconhecer o Deus de Israel como o seu único Senhor. Que nesta manhã, queridos, possamos perseverar, possamos aprender desta lição, a perseverança, a obediência, crer acima de tudo que o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, aproveitar as oportunidades, falar de Jesus e orar por todas as nações. Orar não só pelas nações, mas orar também por estes grupos. Estamos vivendo aí dias difíceis, a situação do Afeganistão, entre tantas situações que estão ao redor do mundo, inclusive do nosso país. Oremos para que Deus, irmãos, se manifeste estas nações e possam conhecer o Deus de Israel, o Deus que esta igreja serve. Queremos agradecer a todos, neste momento, em nome de Jesus, a sua companhia, estarmos juntos aqui neste culto matinal de escola dominical e vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção, toda especial em favor de cada um e orar também por todos os povos, para que o Senhor possa se fazer conhecido, levantar homens e mulheres para que o torne conhecido em toda a terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças nesta manhã, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aqui aprendendo a Tua palavra, Deus. Queremos, por meio desta palavra, Senhor, pedir a Ti que Tu levantes, Senhor, homens e mulheres para o Teu grande trabalho, Senhor. Homens e mulheres para o cumprimento desta grande comissão. Que assim como aquela jovem criança, ó Pai, mudou completamente a vida daquele grande homem, Senhor, aquele comandante do exército sírio, Senhor. Tu possas levantar crianças, jovens, adolescentes, adultos, Senhor, independentemente da faixa etária, como verdadeiros baluartes da Tua palavra, como verdadeiros luzeiros neste mundo, Senhor, para tornar o Teu nome conhecido em toda a terra.
Continua conosco nesta manhã, teu servo, tua serva, Senhor, que nesta manhã está, Senhor, enfermo, que as tuas mãos de Deus, assim como tu intervisse, Senhor, ali na vida, Senhor, de Naamã, tu possas fazer na vida do teu filho e da tua filha neste momento, ó Pai. Continua abençoando a cada um de nós, o nosso pastor Ailton, que as tuas mãos de Deus continuem abençoando o teu servo, ó Deus, a superintendência, Senhor, das escolas dominicais, abençoa toda a equipe, todos os dirigentes, vice, Senhor, direção, professores, alunos de todas as escolas, ó Pai. Aqui, Senhor, a superintendência da Rede Brasil de Comunicação, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um de nós. Nos ajuda a colocar tudo quanto foi exposto nesta manhã em prática para a honra e a glória do teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, na próxima semana estaremos juntos novamente. Divulgue aí o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.